Jesus veio do céu, queridos, entrou na raça humana. Através da mulher nasceu tal qual os seres humanos nascem, né? Tal qual acontece com a raça humana. Jesus, nascido de mulher, ele entrou na criação para colocar em prática o plano de salvação. Quando Deus preparou tudo para que isso acontecesse, Deus separou o povo de Israel, santificou o povo de Israel, limpou, purificou através da lei de Moisés. E o que foi que Deus fez? Criou a lei de Moisés e estabeleceu os estatutos para que o povo de Israel seguisse, para que eles permanecessem limpos na presença de Deus. Mas isto era, queridos, limpos no plano material e não no plano espiritual, porque só quem poderia purificar espiritualmente era Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Disso praticamente todos nós já sabemos, né? Os evangélicos, os que conhecem o Evangelho de Cristo. Então, queridos, o que aconteceu? Quando Jesus veio no mundo com o plano de salvação, aquele povo de Israel separado por Deus achava que o plano de salvação era só para eles, para o povo de Israel, né? Eles achavam que era só para eles. Mas quando Jesus veio no mundo, ele veio primeiro para o povo de Israel. Mas a intenção de Jesus já era que este evangelho ganhasse toda a face da terra. Como aconteceu? Jesus veio no meio do povo, nasceu no meio do povo de Israel, começou anunciando o evangelho no meio do povo de Israel, embora nem todos aceitaram, mas boa parte aceitou. E quando Jesus subiu ao céu, o evangelho continuou com o povo de Israel. Passou de Jesus para os apóstolos. Mas quando chegou nos apóstolos, era o tempo que ganhasse toda a face da terra, né? Por quê? Porque não só o povo de Israel passou a conhecer a Deus, passou a entender de Deus, né? Muita gente dos que não eram do povo de Israel, que eram considerados gentios, aqueles que não são do povo de Israel eram considerados gentios, muitos começaram a conhecer a Deus e se interessar por Deus. Pessoas que começaram a agir tal qual, né? Bem como o povo de Israel agia, amando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Por quê? Porque, queridos, o homem, de um modo geral, foi feito para adorar a Deus. O homem, de um modo geral, foi feito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos nos aprofundar neste assunto, mas o que nós queremos dizer é que a salvação é para toda a face da terra. Mais uma vez nós queremos dizer isso, porque nós já falamos isso aqui, vamos falar de novo. Então, quando o Evangelho de Cristo chegou para os apóstolos, dali começou a se espalhar por toda a face da terra. E nós passamos aqui, hoje nós estamos diante do episódio que aconteceu com Cornélio. Cornélio não era do povo de Israel, mas, no entanto, ele vivia ali e conhecia o Deus dos israelitas, conhecia o Deus do povo de Israel e se interessou pelo Deus do povo de Israel e amava o Deus de Israel, né? E assim como Cornélio, muitos, inclusive nós de hoje em dia que não somos do povo de Israel, nós também amamos a Deus e queremos lhe conhecer profundamente, e Deus quer se apresentar para todo aquele que ele ama, para todo aquele que ele busca, né? Deus quer se relacionar profundamente com todo e qualquer que deseje ter este relacionamento profundo com Deus. Então ali, queridos, a partir do episódio que aconteceu na vida de Cornélio, o evangelho já começou a sair do meio do povo de Israel e tomar toda a face da terra. Prova disso que nós estamos aqui, né? Também fazendo parte deste evangelho. Então, o que aconteceu ali?
o que nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 11 do livro de Atos. Foi quando os apóstolos que não estavam com Pedro, né? Os outros apóstolos que não estavam com Pedro, eles ouviram dizer que Pedro, que era do povo, era israelita e seguia a lei de Moisés, ele havia estado com uma pessoa que não era judeu, que era considerado imundo. Por quê? Porque não seguia a lei de Moisés. E o que aconteceu? Quando eles souberam que Pedro havia estado com aquele homem que era estrangeiro, eles acharam que Pedro havia quebrado a lei de Moisés, por ter entrado e comido na casa de um homem que não era judeu. Mas o que aconteceu, na realidade, quem levou Pedro ali foi o próprio Espírito Santo. E Pedro, quando chegou no meio dos outros apóstolos, ele veio e falou, relatou tudo o que havia acontecido. Como foi que Deus havia feito para que ele tivesse ido até a casa de Cornélio. E o que foi que Pedro relatou? É que da mesma maneira que o Espírito Santo veio falar com ele, da mesma maneira que Deus falou com ele através de visão, falou também com Cornélio. Que quando aquela visão, aquela experiência espiritual terminou na vida diante dos olhos de Pedro, o pessoal de Cornélio já estava lá na porta da casa, onde Pedro estava hospedado. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro viu que assim como ele tinha tido aquela experiência espiritual, como servo de Deus, como israelita e como servo de Jesus, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, Cornélio, que era gentil, que não era do povo de Israel, também havia recebido uma experiência espiritual. Assim como Pedro recebeu, ele também havia recebido. E o que foi que aconteceu quando Pedro chegou na casa de Cornélio? Nós vamos ler aqui mais adiante, do versículo 10 ao 14, que diz assim: E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. O 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E o 15 e o 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, queridos, o que aconteceu? Quando Pedro chegou ali, levando consigo mais 6 irmãos, tanto ele soube que da mesma forma que ele havia vivido uma experiência espiritual com Deus, sendo ele israelita, fazia parte do povo separado por Deus, e também apóstolo de Jesus, que havia vivido com Jesus, estado com Jesus, aprendido diretamente com Jesus, da mesma maneira que ele teve uma experiência espiritual, o Cornélio, sendo estrangeiro, sendo gentil, também havia tido a mesma experiência. E não só isso, quando eles chegaram ali, que ouviram todo o relato do Cornélio, que eles começaram a pregar o Evangelho de Cristo, falando a respeito de Jesus, de como ele veio no mundo, morreu e ressuscitou.
quando ele terminou de relatar tudo e o que eles deviam fazer, o que Cornélio e sua família e todo aquele pessoal que estava com ele deviam fazer para ser salvo, quando Pedro terminou de relatar tudo isto, ele ainda estava falando. Quando o Espírito Santo desceu e batizou o Cornélio e toda a sua família, bem como o Espírito Santo havia feito no meio do povo de Israel, a saber, no meio dos apóstolos, dos discípulos que estavam reunidos naquele lugar onde o Senhor havia dito que era para eles estarem ali, naquele local onde receberiam o batismo com o Espírito Santo. Da mesma maneira que aconteceu com eles, aconteceu também com Cornélio, na ocasião em que Pedro estava falando com eles. Então, o que isto quer nos dizer, queridos? O que o Senhor quer falar conosco através desta palavra? Primeiro, do grande e poderoso poder, do grande poder que há no Evangelho de Cristo, no verdadeiro Evangelho de Cristo, que hoje ele é feito através de nós pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pelo próprio Jesus, que faz isso através do seu Espírito, no meio de nós. Este Evangelho é poderoso, queridos. Este Evangelho é fogo consumidor, né? A exemplo disto, nós vemos o que aconteceu por ocasião do Pentecoste e veio acontecendo na vida de todo aquele que aceitava Jesus, que buscava por Deus. E agora, nos nossos dias também acontece. Quando nós buscamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós recebemos deste Evangelho poderoso nas nossas vidas, queridos, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, trazendo sobre nós a sã doutrina de Cristo, a sã doutrina que nos leva a nos converter corpo, alma e espírito. Este é o Evangelho de Cristo, Evangelho poderoso, que nos leva além da religião, que nos tira de uma condição de religiosos e nos leva a ter experiências profundas com Deus. Por quê? Porque nós passamos a ser espirituais, tal como o próprio Deus, e nos tornamos um com Ele. E o que acontece conosco quando nós fazemos isto é que o Espírito Santo nos eleva, nos leva às suas profundezas espirituais e nós passamos a ter experiências sobrenaturais com Deus, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Que este Evangelho é poderoso, que este Evangelho quer nos levar às profundezas espirituais com Deus, e não só o povo de Israel, mas toda a terra. Toda a humanidade está sendo chamada, não está sendo obrigada, está sendo lhe oferecido a oportunidade de aceitar a Jesus e receber deste poderoso Evangelho nas suas vidas e passar a viver uma vida espiritual em profunda comunhão com Deus. O que aconteceu ali com o povo, com os apóstolos na casa de Cornélio, foi a primeira experiência que eles estavam vendo, a primeira experiência que eles estavam tendo de ver o Evangelho alcançando toda a face da terra, começando ali por Cornélio. E não era só Cornélio, teve muita gente que não era do povo de Israel que já foi aceitando a Jesus. Então, queridos, esta palavra nos mostra isto, que a partir dali o Evangelho começava a tomar toda a face da terra. E o que é que nós vemos aqui no versículo 16, quando Pedro diz: e lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando Deus falou isto, ele não estava falando somente para o povo de Israel. Ele não estava dizendo, vocês israelitas foram batizados por João com água, agora vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Não.
Isto Jesus falou para todo aquele que aceitara Jesus com toda a sua alma, o seu coração e o seu espírito. Vamos ler agora os versículos 17 e 18, que diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha que tremendo! Naquele momento em que Pedro estava no meio dos apóstolos e terminava de relatar o acontecido da casa de Cornélio, qual foi a conclusão que eles chegaram, aqueles apóstolos, aquelas pessoas ali? É que o evangelho era para a face da terra. Não era apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele. Diz aqui no versículo 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Todo aquele que quiser se salvar, queridos, ouvindo a palavra de Deus, ele pode se arrepender dos seus pecados, aceitando a Jesus como seu Salvador e recebendo do Espírito Santo de Deus, que vai lhe lavar, lhe purificar com o sangue de Jesus, para que ele seja salvo. Mas para que isto aconteça, queridos, este evangelho de poder tem que ser levado sobre toda a face da terra. E quem é que vai levar? Jesus, os apóstolos, os anjos? Não, queridos, somos nós. Jesus vai levar sim, os anjos vão fazer esta obra sim, mas através de nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, ele precisa de nós, para ele mesmo fazer esta obra através de nós. Para que o Evangelho de Jesus seja levado sobre toda a face da terra nos nossos dias, para quem está vivo ainda na face da terra, para quem ainda vai nascer e crescer na face desta terra. Este evangelho de poder, este evangelho verdadeiro, iniciado por Jesus lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, agora está na nossa responsabilidade. Somos nós que temos que levar este evangelho na face desta terra. Estamos sendo chamados, convocados por Deus. Deus não obriga. Deus, ele quer que nós façamos esta decisão de todo o nosso coração, por amor e não por obrigação. É claro que se você não aceitar Jesus, não se preparar, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Mas é uma decisão sua. Você quer ir para o céu? Receba este evangelho na sua vida. Não só ouça, mas aceite, entregando a sua vida para Jesus. Para que o Senhor não só salve a sua vida, como o Senhor possa lhe preparar para lhe usar como seu atalaia nestes últimos dias, para que você faça esta obra para Deus, levando este evangelho sobre a face da terra. Queridos, esta é a palavra que o Senhor tem para esta noite, este é o ensinamento, que fique gravado nos nossos corações, que nós venhamos ouvir e nos interessar a buscar a Deus, para entendermos melhor isto que Ele quer de nós, isto que Ele tem para nós, entendermos melhor para o que Ele está nos chamando, através desta palavra, através desta pregação. É a última hora, queridos. Estamos na última hora. O Senhor está levantando sobre a face da terra o grande e último avivamento, para que a terra seja evangelizada pelo verdadeiro evangelho de Cristo, evangelho de poder, onde o próprio Espírito Santo faz esta obra através de nós. Vamos correr para os braços do Pai. Vamos orar e jejuar e nos aprofundar na nossa busca pelo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É a última hora, queridos, o Senhor está nos chamando para esta grande obra, levar o Evangelho de Cristo sobre a face da terra,
nestes últimos dias. E este evangelho é acompanhado do Espírito Santo, que vai trazer este grande avivamento. E o que é avivamento? O avivamento é quando você se converte realmente, entregando a sua vida de toda a sua alma, o seu coração, o seu espírito para Deus, para obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Avivamento, queridos, quer dizer convertimento verdadeiro. Nos converter, queridos. E para que isto aconteça, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz isto nas nossas vidas. Ele que faz isto através de nós. Não só nas nossas vidas, mas alcançando os outros através das nossas vidas. Queridos, esta é a palavra. Vamos orar, porque o nosso celular é fraco. O tempo de gravação é muito pequeno, ele vai dividindo. E vai ficando a primeira, a segunda, a terceira parte. O que nós temos para falar, queridos? Já falamos nesta noite. Que você ouça desta palavra e abra o seu coração, para que esta palavra penetre no mais profundo do seu espírito, da sua alma. E você seja plenamente transformado pelo Espírito Santo. E venha fazer parte deste grande exército preparado poderosamente pelo Espírito Santo para levar o Evangelho de Cristo nestes últimos dias sobre a face da terra. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por este grande chamamento que Tu estás fazendo. Meu Pai, é a última hora. Meu Pai, é a última hora. Nos desperta, meu Pai, para que nós possamos ver isto. Para que nós possamos ver a grande necessidade de nós, meu Pai querido, lutarmos não só pelas nossas almas, mas pela alma, Senhor, do nosso próximo. Pela alma de todo aquele que necessita da salvação, meu Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que esta palavra entre na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, nos desperte profundamente. Espírito Santo, venha fazer morada. Espírito Santo no meio de nós. Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos sentir chamados, sentir o Teu chamamento no profundo do nosso ser, que nós possamos correr para Ti, Espírito Santo, correr para os braços de Jesus, buscando, pleiteando pela nossa salvação e levando o Teu Evangelho para que outros sejam salvos através de nós. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Jesus querido, nos abençoe e nos guarda. Jesus querido, supre as nossas necessidades, seja espiritual, material. Oh Jesus amado, seja a cura, seja na finança. Nos livra do nosso adversário, nos cobre com Teu sangue, cobra cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos e vizinhos, todos aqueles, Jesus querido, que nós amamos e queremos colocar nesta oração. Oh Jesus querido, muito obrigada por tudo, obrigado pela Tua palavra. Jesus querido, fica conosco nesta noite. Muito obrigada por esta oportunidade, Jesus Santo, por cada um que vai ver e ouvir destes vídeos, desta palavra, que seja alcançado, Jesus querido, por Ti, pelo Teu imenso poder nas suas vidas, que esta palavra penetre no ser de cada um. Oh Jesus querido, e faça grande obra em cada vida. Jesus querido, muito obrigada. Em o nome de Jesus, muito obrigada. No Teu nome, Jesus amado. Amém, Senhor. Amém e amém, Jesus. Queridos, muito obrigada a cada um que vai ver e ouvir deste culto através deste canal, que vai ver este vídeo. Se vocês acharem a primeira parte, procure a segunda. Se acharem a segunda, procure a primeira. E nós temos mais outros vídeos de culto. Vão ouvindo, queridos, desta palavra. Vão orando por nós, porque este canal está iniciando, é bem pequenininho. O objetivo deste canal é levar deste evangelho à face da terra, para convidar, para chamar pessoas, chamar a todos os quantos ouvirem destes cultos, desta palavra, para que corram para o Pai, entregando as suas vidas a Jesus,
para que sejam não somente salvos, mas que possam salvar outras pessoas, levando do evangelho do reino à face da terra, que não é o evangelho religioso, mas o evangelho poderoso trazido pelo próprio Jesus. Queremos agradecer a todos, queridos, orem por nós, ouçam destes vídeos, tomem para vocês individualmente e leve as outras pessoas, queridos. Seja um chamado por Deus para levar sobre a face da terra esta grande obra nestes últimos dias. Muito obrigado, queridos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.